Olá, meus queridos amigos. Nesse momento, vamos serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração e nos ligando à espiritualidade amiga. E assim, tranquilos e serenos, vamos nos ligar ao nosso mentor individual, este amigo de todas as horas, sempre nos intuindo, protegendo, amparando. E junto deste amigo, vamos nos ligando aos mentores desta casa. A irmã Rosário, a irmã Teresa e a Joana de Ângeles. Joana, querida, mais uma vez estamos ligados à sua casa, na busca de equilibrar as nossas energias, alimentar a nossa mente e fortalecer o nosso espírito. E Joana nos ajuda a elevar as nossas vibrações e a chegar até a Mãe Maria, a doce Mãe de Jesus. Mãezinha querida, derrama sua luz sobre nós. Coloque o seu manto azul sobre nós, nossos lares e sobre todos aqueles que amamos. E te pedimos, Mãezinha, nos faça chegar até seu Filho, Jesus. E chegando a Jesus, dizemos a Ele: Mestre, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Teu Evangelho. Se faça presente entre nós, nos derrame a sua luz, nos dê as suas bênçãos, para que possamos ampliar o nosso entendimento e praticá-los no dia a dia. Eis que Jesus nos leva até Deus, nosso Pai de misericórdia, a quem, em louvor e agradecimento, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, porque teu é o poder, o reino e a glória, e para todo sempre assim seja. E assim, tranquilos e serenos que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos nós, trazendo muita paz, equilíbrio e harmonia. Aos assistidos de P2, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, equilibrando e tratando todos os chakras ao longo da coluna, um a um. Que assim seja. Aos assistidos de CH, pedimos que se liguem às equipes de tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz rosa, que envolve suavemente em muito amor e carinho, serenando e harmonizando os corações. Que assim seja. Aos assistidos de P3B, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais o corte de todas as ligações que se fizerem necessárias
usando a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos e um amarelo no frontal para ter bons pensamentos, força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. E uma cúpula rosa claro brilhante envolvendo da cabeça aos pés para que esse tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Neste momento, nos ligamos com as equipes médicas espirituais desta casa, de P1 e P3A. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Pedimos a projeção das cores do arco-íris, promovendo o fortalecimento físico e espiritual. Que assim seja. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Sheila e Meimei, que envolve as crianças em muito amor e carinho, trazendo a paz e a harmonia. Que assim seja. Pedimos as bênçãos do Cristo para todos os assistidos fiquem em cúpula protetora do seu tratamento enquanto for necessário. Agradecemos a todas as equipes espirituais e convidamos a todos para assistir à palestra de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Que a luz do nosso Divino Mestre esteja e permaneça conosco, uma vez mais. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o Evangelho de Jesus, nos propomos nesta oportunidade a falarmos de uma passagem de Jesus junto aos seus discípulos, quando já se aproximava o momento do desprendimento corpóreo do Mestre Jesus. Em reunião íntima com aqueles 12 espíritos que o acompanharam mais de perto, assim como nos conta a história, e narrada por João, no capítulo 14 do seu Evangelho, Jesus cita aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus já previa os momentos difíceis que seriam vividos por aqueles espíritos, por aqueles homens, tanto nas cenas da paixão do nosso Mestre Jesus, como estipulamos e como falamos do período que antecede a crucificação, quanto também das provas, das dificuldades que os nossos apóstolos passaram depois do Gólgota, depois da crucificação do Mestre. Credes em Deus, credes também em mim. Todo o meu ensino fora passado a cada um de vocês. Vocês tiveram a doce oportunidade de, na convivência, apreender a lei de Deus, a lei imutável, as verdades que a humanidade ainda não conseguia compreender,
Porque os enviados do Mestre plantaram pequenas sementes, mas foi o grande Messias, o grande cultivador de homens e de almas, que teve que vir a esse solo fértil chamado planeta Terra para fazer germinar a semente do seu Evangelho. Não se preocupem, não vivenciem a dor como a única oportunidade, mas apreendam com ela e as possibilidades que ela abre a cada um para a evolução, para o crescimento. Jesus diz, seguindo o narrado por João, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E eu vou primeiro preparar o lugar para depois vir buscá-los e conduzi-los a uma dessas moradas. Jesus fala nesta passagem não só para aqueles 12 apóstolos, fala para todos os homens, todas as mulheres, para a humanidade terrena, que precisamos ter fé, que precisamos acreditar em Jesus, acreditar em Deus, que precisamos reconhecer a necessidade latente de trabalharmos pelo nosso melhoramento, pelo nosso desenvolvimento, que não devemos nos preocupar, turvar os nossos pensamentos, o nosso coração, com as dificuldades terrenas. Elas são importantes sim, meus irmãos, minhas irmãs. Mas a nossa vida não deve ser pautada apenas nela. E lembre-se sempre que o primeiro ouvido a compreender o que se fala é do próprio interlocutor. Como difícil é para nós, nesses tempos modernos, não vivermos só a matéria, só os compromissos profissionais, sociais, nossos afazeres diurnos, e nos esquecermos que acima deste plano existem as moradas, os planos imortais, a verdadeira pátria do Espírito imortal. Jesus já nos trouxe esse ensinamento. Jesus já nos mostrou essa necessidade de trabalharmos por este crescimento, por esse entendimento, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus queridos, nós precisamos a cada dia mais reconhecer essa necessidade, encarar esse desafio, transformar e modificar a nossa forma de ver e de agir perante o mundo atual. O convite de Jesus e a promessa feita aos discípulos é mais atual do que as notícias da Rede Globo. Ele está nos dizendo a todo instante: venham a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Creiam em mim, creiam em Deus, e todas as verdades
vos serão reveladas. Mas a nossa dificuldade em reconhecer o Mestre, a nossa teimosia, o nosso orgulho, faz com que nos sintamos senhores únicos e exclusivos da nossa vida. Quiçá eu dar importância ao que o Messias trouxe há tantos séculos, eu escreverei os capítulos da minha vida. É assim que nos perdemos, acreditando em falsos profetas e em falsas verdades. Porque ainda neste capítulo, Jesus esclarece aos discípulos que para chegar ao Pai só há um caminho, e esse caminho é Jesus. Porque Ele nos afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Vamos abrir os nossos entendimentos, abrir a nossa cabeça para compreender as palavras do Cristo. Ele nos convida a segui-lo, a compreendê-lo, a amá-lo, porque esta é a forma de chegar ao Pai, é apenas seguindo o Evangelho do Mestre Jesus, reconhecendo os mandamentos que Ele nos reafirmou e simplificou quando disse que todos os profetas, todos os ensinamentos se resumiam em duas simples necessidades ao homem: a de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é difícil, meus irmãos, entender e compreender que o Cristo nos diz que Ele é o caminho, porque todo o seu evangelho, todo o teu ensino, for a vivência pura e simples desses mandamentos. Ele amou o Pai. Ele descortinou o nosso entendimento que via Deus como um ser supremo que julgava do alto do seu trono os bons para o paraíso e a felicidade eterna, e os maus para arderem no fogo do inferno por toda a eternidade. Trágico isso, não? Tanto a monotonia de um paraíso para um gozo eterno, sem a evolução, sem o trabalho, sem a prática do amor, tanto quanto a pena nas labaredas do inferno por toda a eternidade, por erros cometidos, muitas vezes por desconhecimento, por ignorância. O Deus e a verdade que Jesus nos mostra é de um Pai que não cansa de fornecer aos seus filhos oportunidades através das diversas reencarnações para aprendermos, para nos melhorarmos, nos lapidarmos, até encontrarmos nas moradas mais felizes professadas pelo próprio Mestre Jesus, quando ele afirma que muitas são as moradas na casa de meu Pai, para aqueles que reconhecem em Deus o grande Criador, a soberana justiça, bondade e inteligência. Quem vê Jesus, quem vê a vida de Jesus, os seus ensinamentos e a sua exemplificação, vê a lei de Deus,
vê a própria figura de Deus. E aí, mais uma vez, convidamos a todos para desprendermos o nosso entendimento dos nossos limitados sentidos materiais. Quando Jesus afirma que quem vê a Ele, vê ao Pai, Ele coloca para nós a necessidade de vermos nos nossos semelhantes a imagem do Criador, de compreendermos que amando ao próximo, estamos amando a Deus, estamos nos reconhecendo em nossos irmãos. E por mais difícil e laborioso que seja essa oportunidade, porque é difícil muitas vezes enfrentar os desafios de um lar conturbado, de um ambiente profissional repleto de concorrência, de pessoas umas afrontando as outras, como colocamos coloquialmente, puxando o tapete para serem bem vistas aos olhos dos patrões, dos chefes. Como é difícil ver nesses irmãos a imagem e semelhança de Deus. Mas reconhecemos a obra ainda imperfeita da criação, mas rumando à perfectibilidade. Nós também já fomos assim outrora. Nós também, em outros momentos, ignoramos as verdades do Cristo e preferimos passar noites e noites em tabernas, bebendo, com a luxúria, com os prazeres da carne, e nos desviando do caminho reto do Senhor. E hoje, nos reunimos, física ou virtualmente, para ouvirmos Jesus, para sentirmos Jesus. Porque, como Ele afirma, Ele está sempre pronto a receber nós, pequenas criancinhas, no sentido da falta de conhecimento e não da ignorância que nos cabe. Nós estamos despertando para as verdades do Cristo. Nós estamos despertando para a necessidade de reconhecê-lo e de torná-lo nosso modelo principal, mantendo em nós as convicções da verdade plena, da destinação que nós temos, da perfeição relativa, e de alcançarmos, junto aos nossos esforços, reinos mais felizes. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará melhor e maior do que estas, porque eu vou para junto do Pai. Jesus, do alto do poder e da glória que o seu espírito evoluído possui, está para conosco nas veredas e nas dificuldades da nossa vida. Está junto de nós, nos fortalecendo, nos amparando e até certa forma nos empurrando ao progresso. Porque muitas vezes fomos convidados para a ceia do Senhor. E muitas vezes recusamos o convite.
por ignorância, por não estarmos prontos, porque nos pareciam mais prazerosas as outras oportunidades e os outros momentos vividos. Basta. Foi dado um momento e esse se encontra no pretérito. E hoje, o momento de comunhão é com o alto, com os nossos mentores, com os nossos guias espirituais, com os guias desta humanidade terrestre, trabalhando laboriosamente, penosamente, pelo nosso progresso, enquanto espíritos imortais e enquanto humanidade. Nós nos desafiamos a cada dia a passarmos por cima destas atrocidades que tanto nos cortam e ferem os corações e os sentidos, para juntos reconhecermos todas as dores que a história nos conta e que o nosso passado traz consigo no caminho de renovação. E hoje, decididos, buscamos a transformação, aceitamos a transformação e vivenciamos o Cristo vivo em nós, como Deus estava vivo em Jesus, para que possamos galgar os passos de nossa evolução. Tudo quanto vós pedirdes em meu nome, eu os farei, para que seja glorificado o Filho do Homem. Jesus está sempre disposto a nos ouvir e nos atender, desde que os nossos pedidos não sejam fúteis e interessados nas coisas da matéria. Quando o nosso pedido se desprender das agarras da carne e começarmos a pedir e reconhecer, e mais ainda, entender que as dificuldades e as provas são as alavancas para o nosso progresso, entenderemos que Ele está sim a nos atender, a nos auxiliar para nos desenvolvermos. Ele rogará, e Ele assim o disse, e assim se cumpriu, a Deus que mandasse o Espírito da Verdade para relembrar-nos tudo o que Ele fizera e falara, e que os nossos olhos e ouvidos não estavam prontos para compreendermos. E está aí, há mais de 150 anos, o Consolador prometido pelas vozes imortais dos Espíritos. A sua promessa foi cumprida, e a nós que seguimos esta doutrina bendita trazida pelos codificadores do Espiritismo, a releitura das passagens crísticas, das passagens do Messias junto à terra, com o seu evangelho, com o seu exercício do amor, para que nos fortaleça uma vez mais, para que nos una de forma única, criatura e Criador, para definitivamente seguirmos no caminho que nos conduz ao Pai. E o Espiritismo, meus irmãos, nada mais é do que a ampliação do entendimento das mensagens do Cristo às nossas verdades possíveis de compreensão em tempos modernos.
É através desta releitura de Jesus que somos convidados mais uma vez a seguirmos o caminho reto e verdadeiro. Porque ele disse e reafirmou mais de uma vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é, nos tempos atuais, o Verbo divino que conduz homens e mulheres ao regresso do Pai. Jesus, junto dos seus discípulos, exaltou as palavras de transformação, de resignação e de fé, para não desanimarmos, para não vermos o nosso destino turvado pelas dificuldades que nos apresentam. Disse o Mestre: deixo-vos a paz, deixo-vos a minha paz, não vou-lo dou como o mundo vos dá, mas não se turve o vosso coração, nem se atormerize. Ouvistes o que eu vos digo, e vou para que logo venhas também. Jesus afirmou a todos os discípulos e a toda a humanidade que há necessidade de fé, que há necessidade de esperança, que nosso espírito não se turbe, não se desvie do caminho reto, não se atemorize com as dificuldades, mas lembremos-nos sempre da figura doce e meiga do Rabi, de braços abertos, nos convidando a nos apacentarmos junto dele, como criancinhas simples, singelas, tomadas pela consciência plena de que o Mestre é a salvação, é a resposta de todos os nossos problemas. E é amando ao Mestre Jesus que nos aproximaremos de Deus nosso Pai. É amando Jesus como Ele mesmo nos orientou, que encontraremos a verdade de Deus, as leis imutáveis, as verdades que o tempo não apaga. Mas é para que o mundo saiba que eu amo ao Pai e que eu faço como o Pai me ordenou. Que Ele deu o testemunho maior de fé, de entendimento, de coragem, de resignação, de benevolência, de fraternidade, do mais puro e pleno amor que Ele se entregou ao homem, aos homens, para mostrar, através dos séculos vindouros, que junto dele não há trevas, porque Ele é a própria luz.
que esta luz invada os nossos corações e nos fortaleça perante todas as nossas dificuldades, para que de hoje para todo sempre não se turbe o nosso coração. Fé e paz, meus irmãos, que assim seja.